Boa noite, queridos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 15. Semana passada nós ouvimos a pregação, odiados pelo mundo e amados por Deus. Hoje nós vamos continuar nesse tema ainda, odiados pelo mundo e encorajados pela promessa. E eu agradeço ao pastor por ter feito a introdução já na ceia dessa mensagem de hoje. Então, quem esteve aqui já tem, uma ideia do que nós vamos ouvir essa noite também, de exortação para nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem ou não desviem da fé. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Você está confortável na sua vida? Eu não estou dizendo a tua vida pessoal, de estar bem, de ter um bom trabalho, ter uma boa saúde, de estar nessa situação, mas a tua vida espiritual, a tua vida cristã, você está confortável nela? Essa mensagem talvez tire você, eu espero que ela tire você um pouco desse conforto. E, na verdade, eu espero também que ela te encha de esperança. Nós temos no mundo hoje, não sei se você sabe quantos países nós temos, você consegue calcular aqui na figura que vai passar, quantos países tem aqui, você consegue dar uma olhadinha ali, quantos... Segundo a ONU, reconhecidos 193 países nós temos hoje no mundo, 193 países. Pesquisas de institutos cristãos realizadas, não tão recente assim, então hoje os números podem ser maiores, indicam que, por causa da fé, o número de cristãos mortos anualmente chega a 8 mil, talvez seja mais hoje, nos nossos dias, mais recentes. Uma outra pesquisa também relacionou 111 países que ou restringem ou são hostis ao cristianismo. Ou seja, 58% dos países do mundo são hostis ou restringem o cristianismo nesses locais. Calcula-se que mais de 100 milhões de cristãos estão sofrendo perseguições em todo o mundo. Só na Coreia do Norte, estima-se que 50 a 70 mil cristãos estejam presos por professarem a sua fé em Cristo Jesus. Por que os cristãos passam por perseguição, por sofrimento? Nós vimos semana passada, veja comigo ali, versículo 21 do capítulo 15. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, Jesus falando aos discípulos, porque não conhecem aquele que me enviou. Perdão, é versículo 18, eu ia começar lendo. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E olha o versículo 25, o final dele. Odiaram-me sem motivo. Simplesmente por ser cristão, simplesmente por seguir Jesus Cristo. 111 países do mundo restringem ou são hostis à verdade. Jesus, antes então da sua crucificação, antes da sua morte, da sua partida, ele estava preparando o coração dos seus discípulos para segui-lo e viver para ele, e ele falou que ele estava formando uma nova comunidade chamada Igreja. E ele diz para eles que essa comunidade, da qual eles fazem parte, seria reconhecida pela demonstração de amor que teriam uns pelos outros, um amor profundo que essas pessoas teriam uns pelos outros.
e também pelo compromisso que elas teriam em obedecer aos seus mandamentos. Então a igreja é formada por pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo, que amam-se uns aos outros e amam obedecer aos seus mandamentos. Mas Jesus alerta para o fato de que o mundo odiará essa comunidade e perseguirá todos os que dela fazem parte. Então, ele lembra para eles da promessa que ele tinha feito de que enviaria outro Consolador para fortalecer o seu povo. No capítulo 14, nós estudamos Jesus, então, falando da vinda do Consolador. No primeiro momento, você lendo aqui, versículo 1 a 4 do capítulo 16, as palavras de Jesus parecem um pouco estranhas e não tão animadoras, na verdade, mas é bem o contrário disso. E diferente de tudo que a teologia da prosperidade prega nos nossos dias, as palavras de Jesus serviram e ainda servem de encorajamento e esperança. Se você é cristão em Cristo Jesus, se você professa sua fé em Cristo Jesus, você deve ser encorajado por essas palavras. Pois lembram que Deus é fiel e Ele vai cumprir tudo o que prometeu, como tem cumprido. Então a grande verdade que nós temos para essa mensagem, que eu quero que vocês guardem e levem durante a semana e pensem nisso, é que nós respondemos, então, a esse ódio que o mundo tem contra os cristãos, contra aqueles que professam a Cristo como Salvador. Nós respondemos de duas maneiras. Nós vimos semana passada já, o pastor falando um pouco da primeira, que é não deixando de testemunhar de Jesus Cristo. Você não para de testemunhar dele, você continua falando de Jesus. E você não desanima, ou não se escandaliza se as dificuldades vierem sobre você, se as lutas vierem sobre você. Não importa quão difícil isso se torne. Então, do versículo 25 e 26, nós vemos que Jesus nos dá esse incentivo, esse encorajamento, esse ânimo de nós não pararmos de testemunhar sobre Ele. Ele já havia dito, então, que estaria indo embora e enviaria outro Consolador. Capítulo 14, nós vimos isso. Agora, ele diz que esse Consolador vai dar testemunho dele e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Próximo sermão, nós vamos ver isso. No capítulo 16, versículo 8, diz isso. Que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você lembra, quando Jesus veio ao mundo, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que ele se autoesvaziou da condição que ele estava de Deus soberano, criador sobre todas as coisas. Quando ele veio ao mundo, por causa do nosso pecado, nossa condição, que nós não tínhamos como estarmos reconciliados com ele, ele se autoesvaziou. Filipenses 2,7 vai nos mostrar isso. Então, Jesus esteve aqui limitado, ele deixou de exercer muito os seus atributos como Deus soberano. Ele se limitou a um corpo humano, que sentia fome, chorava, sentia tristeza. Ele nasceu como um bebezinho, como nós nascemos. Ele se limitou ao tempo em que nós também estávamos. E agora, quando ele estava voltando para o Pai, ele fala no capítulo 16, no versículo 7, ele fala assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Que os discípulos estavam tristes, estavam preocupados, não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas Jesus fala isso: é melhor que eu vá, e vocês vão entender isso. Ele voltando para os céus, enviando o Espírito Santo, que procede de Deus, ele então permitiria que o Evangelho pudesse atingir muitas regiões, como foi o que aconteceu. O Espírito Santo agora habitando então em cada crente, em cada pessoa que reconhece Cristo como Salvador, capacitando a cada um de nós, a cada um dos crentes também a testemunhar da verdade. Então, diante dessa promessa de que o Espírito Santo viria, nos capacitaria, nos daria as palavras para convencimento das pessoas, nós não precisamos ter medo de testemunhar de Jesus às pessoas. Nós não precisamos ter medo de dizer a verdade sobre Jesus Cristo. Por que ele veio? Por que ele morreu? Porque Jesus não nos deixou por conta própria nessa tarefa monumental de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso. Mas, queridos, dizer a verdade ou testemunhar de Jesus Cristo precisa ter uma consciência na nossa mente, no nosso coração, de que nós precisamos ser honestos com relação ao pecado. Nós precisamos ser honestos com relação ao pecado. Talvez alguns de nós enfrentam a tentação de minimizar o pecado para minimizar a diferença entre os cristãos e o mundo. Mas será que não dá para ser um pouquinho mais suave, um pouquinho menos difícil?
E sabe por que muitos cristãos tentam fazer isso, minimizar o pecado? Porque nós não gostamos de ser odiados. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser vistos como pessoas legais, como pessoas amáveis, como gente boa, como gente da gente como a gente. Então, muitas vezes, a gente não quer confrontar o pecado. Mas qual é o perigo de nós agirmos dessa forma? Nós não mostramos para as pessoas a real necessidade que elas têm de um Salvador, a condição em que elas estão, o que o pecado causa em suas vidas, a consequência do pecado nas suas vidas. Se nós não entendermos o quão terrível é o pecado, nós não falaremos aos outros da terrível condição em que eles se encontram. Portanto, nós precisamos ser honestos sobre o pecado e começa sendo honestos conosco mesmos, com o nosso próprio pecado. Agora, você concorda comigo que nem sempre é fácil nós chegarmos para o irmão que está em pecado e confrontá-lo sobre o pecado dele. Não é fácil. Quem já confrontou o irmão que estava em pecado sabe que não é uma tarefa fácil, mas temos que fazer isso. Mas eu acho que mais difícil que isso é nós olharmos o nosso pecado e sermos honestos com o nosso pecado. Quando nós olhamos para dentro de nós, o nosso coração, e reconhecemos nossos pecados, e aí o irmão chega para tratar conosco, não é fácil também. Mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender o pecado, a real perversidade dele. Não pense, então, que você está seguro só porque você foi salvo em Jesus e foi liberto dos pecados que você praticava e agora você não tem mais nenhum desejo pecaminoso. Se você é como eu, você reconhece que todos nós somos sujeitos ao pecado. E se nós não estivermos sendo guardados pelo Espírito Santo de Deus, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, mantendo uma vida devocional, de realmente querer agradar o Senhor, nós podemos cair em pecados que nós imaginamos que não cometeríamos. Então fica um alerta para nós não brinquemos com o pecado. Agora, se você falar também às pessoas que elas precisam de um Salvador, mas você não se entende como um pecador, que precisa também da ação do Senhor na sua vida, as suas palavras não serão nada mais do que uma condenação hipócrita para essas pessoas. Então, fica um alerta, que o primeiro alerta dessa mensagem: seja honesto com relação ao pecado, não o subestime na sua vida, não guarde pecados em sua vida. Outro perigo, quando nós minimizamos o pecado, temos um outro perigo agora. Além de minimizar, nós redefinimos o pecado. E a sociedade hoje é perita em redefinir o pecado, em dar nomes bonitos, né? Criar eufemismos para o pecado. O perigo, então, disso é que, redefinir o pecado, nós estamos negando o que a palavra de Deus diz que é pecado. E o amor a Deus nos obriga a sermos honestos. E tudo que Deus chama de pecado, nós devemos chamar de pecado. Então, adultério é pecado. Não é um caso, não é uma affair, não é um romance que aconteceu. Rebeldia é pecado. Não é o meu temperamento que é difícil. Não é o transtorno que eu tenho. A minha infidelidade com as coisas de Deus é pecado. Não é porque eu estou preocupado em dar o sustento para a minha família e garantir o sustento para eles. A minha infidelidade para com as coisas de Deus também, de participar, de estar junto, reunido com o povo de Deus, é pecado. Eu não estou demonstrando que realmente Deus é importante na minha vida. As outras coisas são mais importantes, são coisas importantes que eu preciso fazer, mas Deus, Ele entende, Ele sabe das coisas que eu tenho. Queridos, pecado é pecado. Pecado não é doença. Ou o pecado, ele é a pior doença que nós temos, porque não é uma doença que pode ser tratada pela medicina, não é uma doença que pode ser tratada pela psicologia ou pela psiquiatria, tratada com remédio. O pecado é a doença do coração, não esse músculo que nós temos aqui, mas as nossas afeições, a nossa alma, que só pode ser tratada e curada pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, Jesus prometeu que esse Consolador viria para nos ensinar isso tudo também, para nos fazer reconhecer o pecado e nós compartilharmos a outras pessoas a mensagem de salvação que Jesus Cristo esteve pregando durante aqueles 3 anos que viveu aqui na terra. O Espírito Santo é quem nos dá, então, as palavras para trazer convencimento ao pecador da condição em que ele se encontra. Não é você, na tua capacidade, que faz isso. E se você já evangelizou alguém
e essa pessoa reconheceu Cristo como Salvador, eu acho que você pode dizer isso. Não foi a tua palavra que você falou que trouxe a pessoa ao arrependimento, mas foi o agir de Deus na vida dela, o Espírito Santo trazendo a ela o entendimento do pecado na sua vida. Ele nos ajuda também a sermos amáveis e a nos identificarmos com essas pessoas a quem nós estamos testemunhando. E sabe por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele nos capacita a sermos amáveis e a nos aproximarmos das pessoas. Porque nós sabemos que a mensagem do Evangelho, ela é ofensiva. Ela era escândalo para os judeus, ela era loucura para os gentios, continua sendo ainda hoje loucura para o mundo, escândalo para outros. Porque ela mostra a nossa condição de pecadores, falidos diante de um Deus totalmente santo, totalmente justo e todo-poderoso. E ninguém de nós gosta de ouvir que é um pecador, miserável, falido, condenado. Ou você gosta de ouvir essas coisas? Você é um pecador miserável, você é um falido espiritualmente, você é condenado ao inferno. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir que você é a menina dos olhos de Deus, né? Que você é aquilo tudo mais. Por isso, quando nós somos amáveis com as pessoas, porque Cristo nos amou de tal maneira, nós demonstramos com isso que o Evangelho coloca essa ofensa do Evangelho no contexto maior do convite de Deus para que todo pecador se renda a Cristo, reconhecendo os seus pecados, confessando e sendo reconciliado com Deus. Queridos, lembre-se disso sempre. Testemunhar de Jesus exige que nós sejamos honestos para com o pecado e que estejamos prontos para sermos rejeitados pelo mundo, pelos descrentes. Agora, quem aqui gosta também de ser rejeitado? Alguém gosta de ser rejeitado? Penso que não, né? Mas quantas vezes nós não guardamos os nossos sentimentos ou não falamos o que pensamos que deveria ser falado para evitar a rejeição dos nossos amigos? Muitas vezes nós evitamos falar porque vai criar uma animosidade, não vai ser tão bom assim. Mas quando se trata do testemunho de Jesus Cristo, nós não devemos ter esse receio. Nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Anunciar esse Evangelho que traz libertação, que traz mudança. Devemos, então, não apenas esperar a rejeição, mas até mesmo estar dispostos a abraçá-la. É o que Jesus fala para nós. E é isso mesmo que você ouviu, estar disposto a abraçar a rejeição. Mas como assim? Como assim abraçar? Você se declara um seguidor de Jesus Cristo? Olha o versículo 19, o que ele disse? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Se você creu em Cristo Jesus, ele te escolheu para ser seu discípulo. Se você é discípulo de Jesus, ele fala aqui que você vai passar por situações difíceis, situações de perseguição, de morte, inclusive. Quem é Jesus, então, para você? Se você não está disposto a abraçar muitas vezes o sofrimento que virá por causa da sua fé em Cristo Jesus. Quem é Jesus? O que ele é para você? O que ele sofreu por você? Se você lembra do profeta Isaías, ele vai dizer lá no capítulo 53 o seguinte: era desprezado, falando de Jesus aqui, uma profecia dita sobre Jesus Cristo, era desprezado e o mais rejeitado, Nós seremos rejeitados também. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. Você é discípulo de Jesus, você pode esperar isso. Ele foi desprezado e o mais rejeitado. Quando nós somos rejeitados e odiados pelas pessoas por testemunharmos de Jesus, nós encontramos comunhão e identificação única com Cristo. Aí o autor de Hebreus escreveu o seguinte para nós: por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Levando a mesma desonra que ele suportou. Saiamos, então, e enfrentemos isso. Quando você quer evitar a rejeição do mundo, dos amigos, quando você quer manter os prazeres passageiros do pecado, você está recusando essa identificação com Jesus Cristo. Mas quando você entende o amor de Jesus por você e o que ele fez para te salvar, você terá alegria em se juntar a ele e aos outros que estão fora do acampamento, lá onde os criminosos eram levados, onde os desprezados eram enviados e onde a escória era morta. Você está disposto a isso?
Por quem você quer ser aceito? Se você quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus, saiba que o mundo te rejeitará e te odiará, a menos, é claro, que você fique quieto, que você não testemunhe de Cristo Jesus. Agora, se você testemunhar de Jesus e, por isso, enfrentar a rejeição, é sinal de que você quer ser identificado com um seguidor dele e estar fora do muro, fora da roda dos escarnecedores, fora dos limites daqueles que caminham para a destruição. Não tenha medo, então, de ser odiado, de ser rejeitado. Não se envergonhe de falar sobre Jesus. Não pare de testemunhar. Não minimize o pecado. Não se conforme com o mundo. Jesus enviou o seu Santo Espírito para te ajudar a testemunhar sobre ele. E continuando o texto, versículos 1 a 4 do capítulo 16, a segunda ênfase que nós temos aqui é de nós não desanimarmos. Diante da hostilidade do mundo, diante do ódio do mundo, não desanime. Seria essa a tradução também que poderia ser usada para vocês se escandalizarem, não se escandalizem, né? Seria aquela rejeição, seria um impedimento que está na tua frente que te impeça de caminhar. Então, não se escandalizar nesse sentido de tropeçar e não continuar caminhando. Não desanime da sua fé. Não importa quão difícil seja, é o que Jesus está falando. E as palavras dele, então, nesse verso, revelam a sua atenção e o seu cuidado amoroso para com os discípulos. Eles estavam inseguros com tudo que estava acontecendo. Coisas que Jesus estava falando que eles não tinham imaginado que ouviriam. Jesus indo embora, Jesus tendo que morrer, e onde Jesus vai, o que está acontecendo. Eles estavam, então, inseguros com tudo isso e não sabiam o que aconteceria no futuro. Eles precisavam, mais do que nunca, ouvir palavras que os encorajassem, que lhes trouxessem confiança, esperança e segurança. Diante dessas palavras de Jesus por nós, podemos afirmar que, apesar das difíceis circunstâncias que cada um de nós venha a passar ou já esteja passando, nós podemos permanecer firmes nessa caminhada cristã, pois Jesus tem garantido de forma inquestionável o seu conhecimento e o seu controle sobre tudo que nos afeta. Se você lembra, nós estudamos no capítulo 13, quando Jesus começou a ceia e diz que Satanás estava presente ali, e Jesus sabia que ele iria usar a vida de Judas para traí-lo. Jesus então faz tudo o que ele faz, e no finalzinho ele fala para Judas fazer o que tinha que ser feito. E aí Satanás entra em Judas e ele segue fazer aquilo que ele estava planejado. Mas até então, Jesus estava cuidando disso tudo, controlando isso tudo. E ele faz isso ainda hoje. As nossas vidas aqui, o que está acontecendo no mundo, tudo isso está no controle perfeito de Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso, é um encorajamento para nós. É uma palavra de esperança, de confiança e de segurança. Em algumas horas, Jesus estaria sendo entregue para ser morto. E enquanto os líderes religiosos judeus e os romanos, o próprio diabo, pensavam que estavam derrotando o Verbo de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, ele estava obtendo a sua grande e inquestionável vitória. Pois nos planos eternos de Deus, o triunfo e a glorificação de Jesus ocorreriam através da cruz do Calvário. O que os homens pensavam então ser uma grande derrota, na verdade, foi a vitória retumbante de Cristo na cruz. Então, quando o mundo persegue os cristãos, eles pensam que estão, de alguma forma, eliminando aquelas pessoas que prejudicam a eles, que os estão ali limitando, né, na sua ação, nos seus desejos pecaminosos e perversos. Mas, na verdade, está sendo confirmado essas palavras de Jesus, de que nós sofreremos perseguição por causa dele. E isso nos encoraja, acho que ainda mais. É interessante que Jesus ele não esconde, e ele nem minimiza a gravidade da perseguição. Ele não vai deixar mais tranquilo para os discípulos ali. Até então, eles estavam numa vida confortável com Cristo, caminhando com ele, recebendo tudo o que estavam recebendo de instrução, de ensino. E agora, Jesus falou que ele estaria indo embora, mas mandaria outro Consolador. E ele fala que ele os protegerá e que eles não desanimem. Versículo 4 diz ali: mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora vai chegar. Quando? A gente não sabe. Quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. E aí eles puderam lembrar disso, quando passaram pelos sofrimentos. Os discípulos, então, não olhariam para trás e falariam assim: rapaz, Pedro, Judas, vocês viram? Jesus nunca falou isso para a gente. Nunca falou que a gente seria preso, que a gente seria perseguido, que a gente seria ameaçado de morte. Nunca Jesus falou isso.
Pelo contrário, quando eles começaram a sofrer isso, no começo da igreja, eles já viram o que Jesus tinha lhes falado. Jesus sempre foi verdadeiro sobre o custo de segui-lo, o custo do discipulado. Se você não conhece ainda, eu aconselho que você leia Lucas 14, e você vai ver ali o custo de seguir Jesus. Muitos acham que vir à igreja todo domingo, não, isso é cansativo demais, né? Eu tenho outras coisas para fazer que são importantes, eu tenho parentes para receber que chegaram nesse horário, eu tenho o trabalho da faculdade para fazer, eu tenho tantas coisas. Estar na igreja, né? Vou estar ali, vou estar sentado, ouvindo, não entendeu o que é a igreja. Você está aqui para ser edificado, mas também está aqui para ajudar uns aos outros. Com quantos irmãos você conversou aqui hoje? Com quantos você pôde compartilhar também do que Deus tem feito na sua vida? Apesar, então, de parecer uma afirmação um tanto quanto estranha, pois Jesus está falando de exclusão, de sofrimento, de morte, essas foram as situações que o príncipe da paz antecipou que aconteceria aos seus discípulos. Eles seriam rejeitados e não aceitos. Eles seriam odiados e não amados, maltratados e não acolhidos. Além disso, seus perseguidores estariam convencidos de estarem fazendo o que era correto em nome da religião. E foi o que Jesus passou, o exemplo dele para nós. Quando os judeus condenaram a Jesus e pediram a sua crucificação, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Em Marcos, nós temos o texto que diz que o sumo sacerdote, interrogando Jesus, perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha que ele sabia os termos corretos teológicos ali para chamar a Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus respondeu: eu sou. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? E todos disseram: é réu de morte. Agora, será que os judeus não tinham consciência de pecado? Eles tinham a lei, eles sabiam o que a lei falava sobre o pecado. E, inclusive, no capítulo 18, nós vamos chegar lá para estudar isso ainda, mas versículo 28, olha o que eles falaram. 18, 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Eram pessoas religiosas, preocupadas com a purificação exterior. Imagina não participar da festa da Páscoa porque estamos entrando no espaço profano, gentílico, mas o coração deles matando Jesus, e a lei pedia, a lei também proibia a morte. Isso eles não viam. Queridos, para um judeu, e para nós é estranho, né, uma palavra assim, vocês chegará a hora em que vocês serão expulsos da sinagoga. Para nós é um pouco distante isso, mas pense para um judeu ouvir isto. Um judeu ser expulso da sinagoga era um grande problema. Ele não era meramente a proibição de ele estar participando das reuniões ali na sinagoga, mas era ser expulso da sua comunidade. A sua identidade seria apagada, os seus planos seriam destruídos, sua família deveria considerar morto. Então, para eles, seria difícil entender isso. Vocês vão ser expulsos de um local que para os judeus é importante. Ser expulso da sinagoga era o pior destino, era pior do que a morte para um judeu. Pensando então nessas palavras de Jesus aqui, que eles seriam expulsos, chegaria a hora em que até os matariam. Pensando nisso, essas palavras proféticas de Jesus, proféticas sim, você consegue perceber alguma diferença com as profecias das pregações da prosperidade dos nossos dias? Será que esses pregadores usam essas palavras, esse texto de Jesus, para dizer que nós seremos perseguidos e talvez até mortos por causa de Cristo? Lembre-se, os discípulos estavam perplexos diante de tudo que estavam ouvindo. Estavam inseguros. Eles precisavam mais do que nunca ouvir uma palavra que os encorajasse, que lhes desse confiança, esperança e segurança. Eu pergunto, são essas palavras que encorajam as pessoas hoje? São essas palavras que te encorajam hoje a seguir Jesus Cristo? Ou você quer ouvir que vai dar tudo certo para você, que você nunca vai ter problema na saúde, nunca vai ter doença na tua vida, você nunca vai passar necessidade financeira,
tudo vai estar certo. É isso que você quer ouvir? Jesus sabia que não há nada mais prejudicial ao crescimento espiritual do que nutrir falsas esperanças. Imagine se Jesus não tivesse alertado aos discípulos com relação a isso. E já na primeira pregação de Pedro, na sequência já se levanta ali uma perseguição com relação à igreja. Mas foi justamente por conhecer o nosso coração que Jesus preparou então os discípulos para tudo aquilo que eles enfrentariam. E eles não deviam esperar tranquilidade ou passividade na jornada. Não quero dizer com isso, queridos, que nós somos chamados somente para sofrer. Vamos sofrer, nossa vida tem que ser de sofrimento, nós temos que rejeitar a tudo. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que Jesus estava falando também. Mas, todos nós que quisermos viver uma vida piedosa, de temor a Deus, nós sofreremos sim dificuldades na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, de luta contra o nosso próprio pecado, como falei no começo aqui, de luta contra a nossa natureza, que ainda tem a sua inclinação para o mal, mas também de sermos rejeitados por muitos queridos nossos que não querem ouvir das boas novas de salvação, e de nós também lutarmos contra o que Jesus deixou que nós obedeçamos para fazer aquilo que nos agrada. Os discípulos, eles precisavam então estar decididos a passar por conflitos, por adversidades, por perseguição e por morte, e com fidelidade e amor. Jesus revelou então tudo o que eles enfrentariam, e eles se lembrariam dessas palavras e não desistiriam, nem se escandalizariam. Com sabedoria, ele avisou que a cruz era o caminho para a coroa. Seguir Jesus então vale a pena, e os benefícios superam em muito o custo. Mas há um custo a seguir Jesus. Qualquer pregador que lhe diga que seguir Jesus é o caminho para ter uma vida boa, para ter boa saúde, nunca ficar doente, para conquistar riquezas, viver confortavelmente, ter uma vida sem sofrimento, eu preciso ser honesto com você. Essa pessoa provavelmente não conhece Jesus Cristo e ele está tentando te vender alguma coisa. Fique alerta. Não é isso que Jesus tem ensinado. Essas coisas boas Deus nos dá. Porque Jesus mesmo disse que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, e a chuva vir sobre justos e injustos. Você com trabalho, você consegue obter as coisas que você precisa. Com dedicação, você consegue uma progressão também no seu trabalho. Também tem a possibilidade de você estar na hora certa, no lugar certo. São situações diversas que Deus usa. E nós gostamos de ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sossegada. Mas não é isso que é a nossa vida. A nossa vida não está limitada a este mundo. Se nós nos limitarmos a isso, a palavra de Deus nos diz que nós seremos os mais infelizes dos homens. Por isso, não se prenda às coisas dessa terra. Olhe para Jesus Cristo e espere que, por segui-lo, você vai sofrer perseguições. Portanto, diante de uma dificuldade financeira, de relacionamento, de doença, etc., e qualquer outra situação que você possa colocar, não desanime. Não é nisso que está baseada a tua felicidade e a tua segurança. Não é em ter uma conta financeira recheada, não é em ter um ótimo relacionamento, não ter dificuldade com ninguém, não é nunca passar por dificuldades. Isso tudo são consequências de vivermos no mundo caído. Então, tudo que há de mal ali, o pecado tem produzido. Mas o Senhor nos protege disso tudo, quando nós estamos com o olho no lugar certo, na pessoa de Jesus Cristo. O que precisamos ter é um coração agradecido, um coração que reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos e nos submetermos a Ele em obediência, estando certos de que passaremos por perseguições, mas seremos fortalecidos pelo Espírito de Deus. Nós temos um Salvador, que é verdadeiro, Ele é honesto e que não engana com falsas promessas. Assim como Deus avisou Adão, a consequência do que ele fizesse, da escolha que ele fizesse, Jesus nos adverte também daquilo que nós passaremos e enfrentaremos por segui-lo. Por isso, podemos estar seguros, mesmo diante dessas aflições que nos sobrevêm, nosso Senhor sabe tudo o que nos espera. A perseguição não deve te surpreender. Na verdade, a falta da perseguição muitas vezes causa essa mornidão nos cristãos, essa vida medíocre que muita gente leva espiritualmente, porque não reconhece realmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida e o que Ele tem preparado para nós. Estão ainda presos demais a este mundo.
Você pode confirmar isso lendo o livro de Atos. Capítulo 8. Aconteceu uma coisa muito grande. O evangelho se espalhou de uma maneira grande a partir do capítulo 8 de Atos, quando houve uma grande perseguição na igreja. Os discípulos foram espalhados e o evangelho chegou então aos 4 cantos da terra. Tertuliano também, um dos cristãos dos primeiros séculos, primeiro e segundo século, ele viveu ali, entre o primeiro e o segundo século, ele disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Queridos, há um preço para seguir Jesus, e eu caminho para o final. Há um preço para seguir Jesus, e os cristãos ao longo do século têm estado dispostos a pagar este preço. Sabe por quê? Você também está disposto a pagar esse preço por seguir Jesus? Se você não está preso a este mundo, você sabe que há um prêmio final que nós vamos receber. E esse prêmio vale a pena todo o sacrifício que passarmos. Por isso, o primeiro dever de quem se aproxima de Jesus é calcular esse custo. E nós seremos verdadeiros, ensinando aqueles a quem estão chegando a Cristo Jesus, estão caminhando agora com Cristo. Seremos verdadeiros se ensinarmos a eles que há este custo de seguir Jesus. Não que vindo para Jesus a situação não mude. Vai haver uma mudança muito grande. Há um novo coração, há novos propósitos, há novos desejos mais elevados, propósitos mais elevados. Então há esse custo do discipulado. Conhecer Jesus vale a pena. E quando você for perseguido por testemunhar de Cristo, não desanime, mas apegue-se cada vez mais a Ele. Paulo entendeu isso. E quando ele foi apedrejado lá em Listra, numa das suas viagens missionárias, ele foi apedrejado e os discípulos acharam que ele estava morto. Ele se levantou e o texto diz o seguinte: fortalecendo o ânimo dos irmãos, exortando a que permanecessem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha acabado de sair do apedrejamento, tido como morto. Ele se levanta e ele fala, ele fortalece os irmãos, o ânimo deles, e fala: é através de muitas lutas que nós vamos entrar no reino. Lutas porque o mundo vai se levantar contra a igreja, e ele vai se levantar cada vez mais. Talvez não demore para chegar para nós também perseguições e lutas por estarmos falando de Cristo Jesus. E pregações, então, água com açúcar, pregações motivacionais, pregações stand-up, tão comuns no nosso dia hoje, são agradáveis de ouvir, né? Aquela coceirinha no ouvido, aquela conversinha gostosa que te faz exaltar o ego. Essas pregações são gostosas e fazem muitos seguidores, levam muita gente atrás. Só que são pessoas cujo solo é rochoso. Diante da primeira dificuldade, a semente murcha e morre. A planta murcha e morre. Se você, então, espera atravessar as águas turbulentas deste mundo e chegar no céu, tendo a maré e o vento a seu favor, né, voando baixo, fazendo aqueles rasantes, mostrando como a tua vida vai de vento em pompa, talvez você ainda não sabe tudo quanto deveria saber. Nunca poderemos afirmar com certeza o que nos espera. No entanto, temos a certeza de que se desejamos receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nós temos que pegar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. Você sabe qual é o maior perigo, então, que nós enfrentamos diante de uma perseguição? E nós não passamos isso ainda. Mas o maior perigo que nós enfrentaremos não vai ser o sofrimento, não vai ser a morte, vai ser o que Jesus fala aqui. Fala essas coisas para que vocês não desanimem da fé. É o desânimo da fé, é achar que Jesus não vale tanto quanto esta vida. Jesus vale menos, Jesus é menos importante, a minha vida aqui é melhor. Eu quero ainda muitas coisas, quero conquistar muitas coisas ainda. Jesus fica lá. Ele é bom para me ajudar, quando o pastor falou hoje aqui, né, quando está no hospital, doente, enfermo, chama o pastor para orar por mim, aí é bom, nessa hora. Ou a situação minha vai difícil, minha situação financeira está difícil, ora por mim. Nós estamos presos muito a isso, queridos, nós precisamos olhar para cima, esperar ao nosso Senhor que foi preparar um lugar para cada um de nós. Então, quando a perseguição vier, ela vai fazer uma grande separação entre aqueles que são realmente verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo e aqueles que somente estavam juntos,
Somente desfrutaram das bênçãos que os demais participaram, mas não tiveram realmente esse novo nascimento. É só lembrar de Demas. Demas foi um cooperador de Paulo ali por um período extenso. Mas no final, nós ouvimos a declaração patética de que ele amou mais ao mundo. Viver para Jesus e testemunhar de Jesus pode fazer com que você seja odiado, sofra zombarias e afrontas. Mas não pare de testemunhar, não importa quão difícil seja. John Peyton, ele foi um missionário no século XVIII, lá nas Ilhas Novas Hébridas, atuais Vanuatu, lá na Oceania. São ilhas que eram de canibais, e alguns missionários morreram indo para essa ilha para pregar o evangelho. Esse missionário John Peyton foi para lá, ele sofreu muito, enfrentou a morte várias vezes. Uma ocasião ele narrou como um nativo tentou matá-lo com um machado, e outro homem o defendeu e salvou a sua vida. Ele escreveu o seguinte: a vida, em tais circunstâncias, me levou a estar mais apegado ao Senhor Jesus Cristo. Eu não fazia ideia de quando ou como poderia ser atacado e morto. No entanto, com as minhas mãos trêmulas, entrelaçadas nas mãos outrora pregadas no Calvário, e que agora seguram o cetro do universo, calma, paz e submissão habitam a minha alma. E ele pregou o evangelho, e muitos ali que mataram outros missionários, creram em Cristo Jesus também, através do testemunho desse homem que foi com a sua família para lá, com crianças pequenas, pregar o Evangelho. Irmãos, como eu disse no começo, espero que essa mensagem tenha trazido encorajamento para vocês, tenha trazido um confronto com a sua vida também, como você tem vivido a vida cristã, como você tem levado a sua vida cristã. Se você está ainda muito pensando no seu conforto aqui, ou você tem realmente desejado servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Porque talvez venham dias de grande sofrimento e perseguição, e por isso guarde firmemente no seu coração essa verdade. Não deixem de testemunhar de Jesus, e não desanimem, não importa quão difícil se torne. A promessa foi cumprida. Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador veio, capacitou a igreja para essa missão gloriosa que nós temos de pregar o Evangelho. Agarre-se então a essa promessa, daquele que foi o mais desprezado dos homens, aquele que teve as suas mãos pregadas na cruz, mas hoje segura o cetro de justiça, que ele vai voltar para governar este mundo com justiça. Lembre-se então das palavras de Jesus: fala estas coisas para que vocês não desanimem da fé. Antes, alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos te conhecer, pudéssemos saber o teu plano, Deus, para as nossas vidas, o plano de salvação em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, por Cristo nós somos reconciliados com o Senhor. Nós te agradecemos pela promessa cumprida do Espírito Santo ser enviado por Ti, ó Pai, para que pudesse nos capacitar a falar do Evangelho, nos capacitasse a viver neste mundo de uma maneira que honre o Senhor, e também a não desanimarmos quando vierem perseguições, quando vierem lutas maiores, que nós possamos estar seguros, firmes nessa bendita promessa de que o Espírito Santo está conosco, nos confortando, nos ajudando. E se passarmos por privações, por sofrimento e morte, que a nossa alegria seja sofrer por Cristo Jesus, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém.